Hoje falaremos sobre nomes judaicos de pessoas. Está escrito nos nossos livros sagrados que um dos méritos que os judeus tiveram para sair do Egito foi que eles jamais adotaram nomes egípcios. Todos aqueles anos que eles estiveram no Egito, eles nunca trocaram de nome, sempre mantiveram os nomes judaicos. Isso foi uma coisa muito grande perante Deus, que foi um dos méritos que eles tiveram para sair do Egito. Outra coisa importante para saber sobre nomes. Consta nos livros que os pais da criança recebem uma inspiração divina antes de nomear o bebê ou a criança. Quer dizer, pais que dão um certo nome ao seu filho, isso com certeza tem tudo a ver com aquela pessoa. Porque os pais receberam uma inspiração divina para dar este nome a essa pessoa. Agora existem muitos costumes de nomes. Por exemplo, tem pessoas que gostam de dar um nome onde dentro do nome você tem o nome de Deus. Como, por exemplo, o nome Yehudá. Dentro desse nome você tem duas letras, que é o Yud e o Rei, que formam o nome de Deus. Ou, por exemplo, o nome Yehoshua. Também as primeiras duas letras são o nome de Deus. Ou o nome Eliakim, que Aleph e Lamed também é o nome de Deus. Outro tipo de nomes que temos, por exemplo, são pessoas que gostam de homenagear certos lugares. Como existe um nome moderno chamado nome Efrat, que é o nome de uma cidade em Israel. Muitas pessoas pegaram esse nome e adotaram para dar um nome de uma criança, o nome de Efrat. Existem outros tipos de nomes que vários pais desejam chamar seus filhos, nomes que lembram grandes tzadikim, grandes personalidades. E é um grande mérito de carregar o nome de um grande tzadik. E por último, os pais gostam de nomear os avós da criança para carregar o nome do avô. Isso é um costume muito comum nas famílias. Os sefaradim costumam dar nome dos avós, mesmo quando os avós estão vivos. Porém, os ashkenazim, eles dão nomes apenas quando os avós faleceram, eles passam a dar à criança o nome dos avós. Existem muitos tipos de nomes, mas todo nome judaico ele é sagrado e é muito importante todo judeu ter o seu nome judaico. Isso não é tarde. Mesmo uma pessoa com a idade mais avançada, que ele não sabe ou ele não tem um nome hebraico, é muito importante que ele receba um nome hebraico subindo na Torá. Ou se for uma mulher, um homem, ou pai, ou seja quem for, faça um Misheberach na Torá e dê um nome hebraico a essa mulher. É muito importante que toda pessoa tenha seu nome hebraico. Não se esqueça de acender as velas do próximo Shabat. Jeder liegt normal, sein Schliches Beheber, Wasser, Schleis, Borch, Dire betachtenim, Alachas Kame, was Bashgocha Protis, ist zwischen alle Jiden, seine See Schluchim, Betech Schluchim, am Ismesif, der Esser Keches HaNefesh, ist mir Mesif, Vayu zu Schliach, wird es, wie Gematze Moschiach, wird es Teke von Yad Mamosh, Bias Mishiach Sitzkenu. Ay, 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 ay.
9 de Av é um dia muito triste para o povo judeu. Neste dia aconteceu várias tragédias para o povo judeu, mas a principal que nós frisamos mais foi a destruição do primeiro e do segundo templo, Beit HaMikdash, nesta mesma data. Nessas 3 semanas, nós ficamos um pouco de luto pela destruição do templo. A pessoa não deve escutar músicas, nós não fazemos casamentos, nós também não fazemos a brahá de Shehriano, nem tanto cortamos cabelos ou aparamos as barbas. O Beit HaMikdash, ele começou com um tabernáculo no deserto. O tabernáculo no deserto era um templo móvel, onde os levitas transportavam cada vez que o povo fazia alguma viagem. Esse tabernáculo ele acompanhou o povo judeu durante 39 anos no deserto, e assim que eles entraram em Israel, ele ficou estabelecido por 14 anos na cidade de Gilgal, perto ao rio Jordão. Depois, ele foi mudado para a cidade de Shiló, onde lá ele ficou 369 anos. E mais tarde, quando faleceu o Eli HaKohen, o sacerdote, ele foi mudado para a cidade de Nov e Givon, onde lá ele permaneceu durante 53 anos, totalizando 440 anos de tabernáculo. Depois desses 440 anos de tabernáculo, foi construído o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo, pelo rei Salomão, que durou 410 anos. Esse primeiro templo foi destruído pelo Nabucodonosor. Os judeus foram para o exílio na Babilônia por 70 anos e voltaram e reconstruíram o segundo templo, que durou 420 anos e foi destruído por Titus, o Império Romano, no ano de aproximadamente 69 da Era Comum. Olha, eu diria que o Beit HaMikdash, ele era o centro religioso, social e cultural do povo judeu naquela época. Ele seria como se fosse a mente e o coração do povo. A mente eu digo porque lá se situava o Sinédrio, os 71 maiores sábios do povo judeu. E de lá saía orientação, ensinamento para todos os membros do povo. O coração, porque lá era o local onde as pessoas elas serviam a Deus, despertavam nelas o amor e o temor ao Eterno. Nós sabemos que o rei Davi ele fala nos Salmos que Elev Shanim Beinecha, que Yom Etmol Ki Avor. Um dia para Deus são 1000 anos nossos. Existe um paralelo entre 1000 anos e um dia de Deus. O primeiro dia da criação foi criada a luz, que representa a bondade. No primeiro milênio, Deus foi extremamente bom com a humanidade. No segundo dia da criação, foi separado entre as águas de baixo e as águas de cima. Isso gerou um conflito entre as águas, severidade. No segundo milênio, foi um milênio extremamente severo, com dilúvio, a Torre de Babel e outros fatores. Nós estamos agora já no 6º milênio, o ano de 5771, prestes à entrada do Shabat. O Shabat, ele representa a era messiânica. Só que o Shabat, existe uma mitzvah de antecipar o Shabat. Nós devemos recebê-lo sempre antes do pôr do sol. Já chegou o momento da gente receber o Shabat, a era messiânica, que vai culminar com a construção do templo. O Rebbe de Lubavitch, ele afirmou também que assim como na época do Egito, Deus ele antecipou a redenção do povo judeu. Porque ele disse para Abraham 400 anos, eles ficaram somente 210 anos do Egito. Assim também será a redenção futura, como diz o versículo, que diz que as maravilhas que aconteceram na época da saída do Egito serão iguais às maravilhas da época do Mashiach, do Messias. E assim, o Rebbe de Lubavitch afirmou que Deus vai antecipar nossa redenção e não vai esperar até o ano 6000, e que já chegou o momento e que bem breve todos nós estaremos com Mashiach na terra de Israel, com o terceiro templo, em breve em nossos dias. Amém. Dê a sua opinião sobre nossa programação através do e-mail programafontes@yahoo.com.br ou poste seu comentário no perfil do Programa Fontes no Facebook.